Olá! Pesquisas recentes em paleontologia estão descrevendo cada vez com mais detalhes o modo de vida do período Triássico, ou seja, na época em que viviam os dinossauros e os seus ancestrais. A Universidade Luterana do Brasil tem docentes envolvidos nessa pesquisa com produção de alta qualidade. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa Lúcio Roberto da Silva, que tem graduação em Biologia e doutorado em Ciências Biológicas, é docente da Ubra e pesquisa na área da paleontologia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Também dar as boas-vindas para Sérgio Furtado Cabreira, que tem graduação em Odontologia e doutorado em Ciências, e é pesquisador da Ubra também na área da paleontologia, com grande reconhecimento internacional. Seja muito bem-vindo, professor. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. Descobertas fósseis são importantes para compreender a origem e a evolução de algumas espécies. O Museu de Ciências Naturais da Ubra Canoas recebe alunos que desenvolvem pesquisas e projetos científicos que contribuem para a sua formação, como explica o professor Marcos Machado. Os nossos alunos, principalmente alunos de iniciação científica, eles podem desenvolver projetos vinculados a alunos de mestrado, alunos de doutorados, orientados por professores. Então, sem dúvida, isso contribui muito para a qualificação e para uma formação acadêmica mais sólida para o nosso aluno. Uma das áreas das ciências biológicas que o acadêmico pode explorar cientificamente é a paleontologia. Os pesquisadores Sérgio Cabreira e Lúcio Roberto da Silva realizaram achados arqueológicos que contribuem para a comunidade acadêmica e científica como um todo. Esses dinossauros são bastante ancestrais e eles nos ajudam a entender exatamente a origem e a evolução dos primeiros dinossauros, principalmente aqui na América do Sul, em especial no sul da América do Sul. É uma importância mundial para a comunidade científica especializada que se dedica a pesquisar a origem dos dinossauros e, evidentemente, coloca a nossa universidade num cenário de discussão sobre esse tema tão importante para a ciência. Durante sua formação, o acadêmico é incentivado a participar de pesquisas de campo junto dos professores. Os alunos participam, sim, de saídas de campo com os professores durante as disciplinas e também em projetos de pesquisa que são desenvolvidos pelos professores e coletam materiais junto com os professores na medida em que os professores têm licença para a coleta. Porque essas licenças são fornecidas aos professores que são pesquisadores, são fornecidas pelo ICMBio, então só um professor que tem a licença para coletar material é que pode coletar esse material e depositar no museu. Os materiais coletados e descobertos pelos pesquisadores de Canoas podem ser utilizados por outras universidades, contribuindo para estudos posteriores. Vários colegas pesquisadores de outras instituições vêm também à nossa instituição para conhecer os materiais, para pesquisar, para estudar os materiais. Esse material mesmo que o professor Cabreira coletou tem sido estudado principalmente por colegas da USP, em especial o professor Max Langer, da USP. Então, na verdade, esse processo de interinstitucional de pesquisa é natural e fundamental para o desenvolvimento da pesquisa científica no nosso país. Pesquisas com fósseis brasileiros é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar essa nossa conversa, professor Lúcio, perguntando o seguinte: não faz muito tempo que você fez a tua defesa da tua tese de doutorado. Exatamente o que você pesquisou nesse mundo da paleontologia? Então, esse trabalho de pesquisa foi feito com material que está sobre a guarda da Universidade Luterana do Brasil. Foi um achado muito importante do laboratório, que aconteceu em 2010. Encontraram o material em 2010. Em 2010 ele estava aguardando estudos até então. Esse material foi encontrado na região centro do estado, no município de Dona Francisca. E é um material muito importante porque ele remete a um grupo pouco conhecido até do público em geral, que é um grupo que deu origem mais tarde, algumas formas dentro desse grupo, deu origem mais tarde aos primeiros dinossauros. Quer dizer, então você estudou, na verdade, os pais ou os avós dos dinossauros? Dá para dizer
que seriam então os avós dos dinossauros, um animal que data, né, que possui uma datação 10 milhões de anos mais antiga do que os primeiros dinossauros. Como vocês chegam a essa datação de milhões de anos? A partir de que parâmetros? Tem 2 processos que são conhecidos dos cientistas, são bem complexos, né? Mas resumindo, né, então alguns elementos químicos, aqueles da tabela periódica, que é conhecido, né, no ensino fundamental e médio, alguns daqueles elementos em X tempo dão origem a outro. Então a gente chama o elemento pai e o elemento filho. Né? E esse tempo de transformação é bem conhecido, né, dos profissionais que fazem esse tipo de datação. Então é possível observar uma amostra numa rocha, né, num determinado solo, num determinado terreno, e fazer a datação com uma margem de erro de 1%. E o outro processo é de uma forma correlativa, comparando. Né? Então no Brasil isso ainda não foi feito, mas nossos vizinhos argentinos já fizeram. Então a gente compara onde a gente encontra esses animais aqui, né, onde ocorre lá na Argentina as mesmas famílias, os mesmos gêneros, as mesmas espécies. Então, de uma forma correlativa, né, a gente chega à datação dos terrenos aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Olha só, e qual é, digamos assim, professor Cabreira, a relevância, claro que a relevância, a importância científica dessa pesquisa que o colega Lúcio desenvolve? Que você participa, obviamente, né? Claro, nós trabalhamos em equipe e a relevância desses trabalhos, ela se estende a vários aspectos. Né? Desde o aspecto da inserção do Brasil, né, na comunidade paleontológica internacional. Né? Também existe uma relevância do ponto de vista da sociedade, que é o reconhecimento das suas riquezas naturais, ou seja, o nosso conhecimento das nossas riquezas em geologia, no caso, e biologia, né? E outra questão é a nossa inserção na comunidade, digamos assim, mais objetivamente, não só do ponto de vista da paleontologia como um todo, mas a inserção acadêmica dentro da comunidade científica internacional. E como é que está, no nosso caso brasileiro, essa inserção na comunidade internacional? Isso tem algum reconhecimento? Nós estamos no início dessa caminhada para sermos reconhecidos nessas pesquisas, também a nível internacional. Sim. Essa é uma questão extremamente crítica para qualquer país. Os europeus e outras sociedades ditas do primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países, e alguns países periféricos, como a Argentina, por exemplo, já tem uma longa tradição acadêmica na área da paleontologia e outras ciências naturais. Isso gera, do ponto de vista dessas sociedades, uma capacidade muito maior de se imporem, né, cientificamente no concerto da humanidade, vamos dizer assim. Porque já tem uma tradição toda. Eles já têm uma tradição, às vezes, de centenas de anos. No Brasil, isso, digamos assim, tem recebido uma grande força nos últimos 20 anos, aproximadamente 30 anos. Mas os nossos resultados hoje são bastante expressivos e inclusive, do ponto de vista do retorno acadêmico, né? Alguns trabalhos nossos, por exemplo, alguns trabalhos realizados aqui na UBRA, particularmente, né? Por exemplo, realizados pelo Lúcio e pela minha pessoa e outros colegas, têm recebido atenção internacional muito forte. Olha só. Por exemplo, o nosso pequeno dinossauro, Pampadromeus barberenai, né? que está tombado aqui no nosso acervo como 016, UBRA PVT 016, já conta com 44 citações em artigos internacionais. Olha só. Então, esse é um exemplo, né? Agora, recentemente, em novembro passado, então faz recém um ano, né, Lúcio? Nós publicamos, com ampla divulgação internacional, nós publicamos Buriolestes Schutzi, um pequeno dinossauro aqui da região central também do estado,
e um outro dinossauroforme chamado Ixalerpton. E em apenas um ano nós já temos 16 citações em revistas internacionais. Muito bem. Lúcio, na tua pesquisa, quais foram as partes, ou sei lá, os materiais que vocês encontraram a partir dos quais você fez a tua análise? Uma das importâncias desse material que ele é, sem dúvida, o mais completo desse grupo da América Latina. Olha só. O nome da espécie chama Prestosuchus chiniquensis, né, um nome diferente, e ele pertence a um grupo que é conhecido como Ryosuchia. Então, dentro desse grupo, é muito difícil se encontrar materiais bastante completos. Né? Em 2010, então, a gente teve a felicidade de encontrar, né, fruto do intenso trabalho de campo, esse material. Então, ele é constituído de crânio, ele tem um crânio completo, articulado, e muito do pós-crânio, que a gente chama, que é o restante do esqueleto. Então, tem a cintura escapular, né, tem a coluna vertebral, membro posterior, uma pata completa com todos os elementos. E isso traz informações, né, muito grande quanto à anatomia desses animais. E cria uma base de dados ainda para trabalhos futuros, né, de como esse material, ou melhor, como esse animal se locomovia, né, como ele caçava suas presas. Ele era um carnívoro de grande porte. Né? Grande porte significa o quê? Tamanho dos dinossauros, mais ou menos? Ele era quadrúpede, né? Ele andava sobre 4 apoios, então, digamos, ele não era tão alto, mas ele teria 7 metros de comprimento, né? 1,80 m de altura, o dorso desse animal. E era o maior carnívoro da sua época. Então, ele era um predador topo de cadeia, ele não era predado por ninguém, né? A não ser por outro da mesma espécie. Perfeito. E o estudo, então, girou em cima dessas novas informações anatômicas que não eram conhecidas, né? Os outros materiais não tinham as mesmas estruturas preservadas até então. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre os estudos de paleontologia realizados na UBRA. Estes estudos são de uma importância mundial porque mudaram a filogenia dos dinossauros no mundo. O que significa isso? Significa que cada estudo que for ser feito de dinossauros, quer seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, é preciso consultar os dinossauros que estão aqui no acervo da UBRA. Isto é necessário porque as características desses espécimes aqui na UBRA são importantes para o entendimento do desenvolvimento dos dinossauros de todo o mundo. Eu preciso saber se as características que tem, por exemplo, num dinossauro descoberto na China são mais antigas ou mais novas que os que tem aqui no Brasil, aqui no acervo da Universidade Luterana do Brasil, para poder comparar e entender perfeitamente como se deu o desenvolvimento desses dinossauros no mundo inteiro. Pesquisas com fósseis brasileiros é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. Temos aqui para essa conversa professor Lúcio Roberto da Silva e professor Sérgio Furtado Cabreira. Eu gostaria de conversar com vocês agora, talvez para quem assim não está próximo da área, a gente acha que fazer pesquisa assim, faz pesquisa, já depois traz o dado, vai defender a tese de doutorado, mas a gente não sabe, a gente sabe, aliás, que não é bem assim. Quanto tempo vocês já estão nessa pesquisa em paleontologia, nesse tema que vocês estão estudando, publicar artigos, que o Lúcio fez doutorado? Posso usar o exemplo desse material, né, que gerou a minha tese. Essa área que foi encontrado, esse material em Dona Francisca, é uma área que nós visitávamos já há 4 anos, né? Então, a gente depende de alguns agentes naturais para que um fóssil venha a surgir, então, né, que ele aflore, como a chuva. Então, sempre quando tem um período de chuva muito grande, né, nós costumamos a visitar esses locais para que a gente possa, então, dar uma olhada, né, com cuidado para ver se algum material, por consequência dessa chuva... Quer dizer, em outras palavras, a chuva lava a terra... Ela é um agente que faz parte do serviço para o paleontólogo. Olha só. Em uma dessas nossas visitas, após 4 anos de visitas a essa área, então foi possível
encontrar esse material, né? Algo que foi espetacular para o nosso trabalho e dá uma noção de tempo, né? De quanto tempo leva. Então, às vezes a gente visita uma área anos, né? 1, 2, 3, 4 anos e não encontra nada. Né? E num determinado momento o achado acontece. Então, é um trabalho que a gente tem que ter uma persistência, né? Muito grande, um planejamento, né? Sistemático de visitações, de trabalho a campo. Mas também, como você sabe que nessa área existia esse material? Isso já é uma pesquisa anterior também? Sim, sim. Aí entra o aspecto da geologia regional, né, e que leva em conta as rochas. Então, o paleontólogo também tem essa parte de estudo que envolve a geologia para reconhecer determinadas rochas como sedimentares, ou seja, rochas que se formam no fundo de lagos e rios, né? Ou seja, que são onde a areia, né? Onde a areia e a argila são carregadas pelos rios e são rochas que se formaram, então, há muito tempo atrás. Perfeito. No caso do Triássico, se formaram entre 230, 220 ou mesmo 240 milhões de anos. E essas rochas podem conter ou não fósseis. Ah, perfeito. O trabalho do paleontólogo é um trabalho, digamos assim, de busca, de caçada de vestígios. Às vezes pequenos ossos, alguns dentes quebrados, né, algumas coisas assim. E como disse o Lúcio, às vezes demoram muitos anos, né? Um dos nossos dinossauros, por exemplo, o Buriolestes, é um local que eu particularmente visitava desde 1998. Mas você já tinha suspeita de que lá tinha? Sim, nós encontrávamos pequenos dentes e ossos fragmentados, fraturados, material, digamos assim, parcial, né? Pequenos fragmentos. Mas nós frequentávamos esses locais em trabalhos de campo, né? Durante 12 anos. Olha só. 12 anos, praticamente, o local onde foi encontrado Buriolestes e Ixalerpton. Né? Depois disso, ainda tivemos mais 4, 5 anos de estudos. Né? A partir do material encontrado? Sim. A partir do momento da coleta do fóssil, nós tivemos mais 6 anos de estudos para a publicação do artigo. Perfeito. Então, e exatamente é isso que torna a pesquisa algo fundamental numa sociedade, e a organização desses processos de longo prazo, né? A estabilidade desses mecanismos institucionais que permitem aos pesquisadores se manterem atuantes, é que garantem, em parte, o sucesso. É claro que o trabalho de cada pesquisador é fundamental, mas as instituições que ficam por trás de nós, que nos dão abrigo, a instituição que digamos, entre aspas, aposta no pesquisador, ela é de fundamental importância. Porque a pesquisa realmente... Existem algumas diferenças nos métodos científicos, né? Sim. A pesquisa são processos mais fáceis de serem elaborados, podem ser feitos a curto prazo. Agora, ciência, gerar ciência a partir de pesquisa, envolve, digamos assim, que uma instituição, ou que as instituições, ou públicas ou privadas, tenham políticas internas de envolvimento extremamente profundo, né? No sentido de garantir a estabilidade dos programas científicos. Perfeito. A ciência, ela só é gerada porque a ciência implica na busca do novo, né? Aquilo que não existe. Então, tu tem que descobrir o objeto de estudo e, a partir dele, tu tem que construir novas informações. Então, isso exige muitos anos de investimento financeiro, material, garantias institucionais,
Perfeito. Por isso que poucas instituições dentro de uma sociedade organizada, tanto do ponto de vista estatal quanto do ponto de vista das instituições particulares, conseguem gestar, né, do ponto de vista do planejamento estratégico, né, e operacional, e conseguem colher esses frutos. Para onde vai essa pesquisa de vocês? Vocês falando, nós vamos colher resultados, né? Claro que sim. Mas quais são os próximos resultados que já podem ser visualizados? Como o professor Cabreira falou, a gente está colhendo, né, os frutos do trabalho que aconteceu no passado, de intenso trabalho a campo. Então, no momento, além disso, né, o trabalho a campo ele segue. Ele segue. Ele segue. Eu estou sediado num campus do interior, de Cachoeira do Sul, que é próximo das áreas de pesquisa. Isso me dá uma facilidade de acesso. Então, eu continuo nesse trabalho de procura de caça de novos fósseis, né? E como a gente sabe do potencial da região centro do estado, que é riquíssimo, né? Então, a gente acredita que isso vai gerar mais frutos, né, em breve, na sequência do trabalho. Quer dizer, além de desenvolver o material que vocês já coletaram, podem vir outras descobertas. Com certeza, a ideia é essa. Ao mesmo tempo que a gente estuda, né, estamos confeccionando os artigos, né, fazendo esse trabalho de laboratório, o trabalho a campo ele também continua. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final. A dica de hoje é pesquisa. Bom, a Universidade Luterana do Brasil, ela consegue contemplar diversos ramos da pesquisa. E dentre elas temos também muitas pesquisas no curso de Ciências Biológicas da UBRA. Para quem tem interesse desde pequenininho a descobrir coisas novas, a analisar materiais e avançar na ciência, o curso de Ciências Biológicas é um de grande impacto. Nesse curso nós temos várias linhas de pesquisas, dentro dela temos a paleontologia e também a micropaleontologia, que analisa grãos de pólen, que analisa materiais fósseis pequenos. Eu posso falar por mim mesmo que quando eu era pequeno já tinha interesse por áreas como essa de investigação e iniciei o curso de Ciências Biológicas aqui na universidade. Depois fiz mestrado e agora sou pesquisador colaborador do Laboratório de Paleontologia aqui na Universidade Luterana do Brasil. Nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Lúcio, qual é o seu recado final? Eu gostaria de falar então para aqueles, né, para aquelas pessoas que estão pensando em ingressar na nossa profissão. Qual é o caminho, né, que deve ser traçado então para se tornar um paleontólogo? Então tudo começa na graduação, né? Então as mais comuns é a geologia e a biologia. Então a partir desses dois cursos é possível então fazer cursos de mestrado e doutorado que traz essa especialização na área da paleontologia, né, para o biólogo, para o geólogo, e a partir daí, então, em diferentes tipos de instituições, né, ele pode desenvolver esse trabalho de pesquisa. Isso, então, vai ser, digamos, o primeiro passo para ele se tornar um pesquisador e fazer disso, quem sabe, a sua profissão. Exatamente. É o passo, digamos, fundamental, principal, né, porque, profissionalmente falando, é através do meio acadêmico, essa sequência, né, da graduação, mestrado, doutorado, né, e trabalhar dentro de uma instituição que tem autorização, né, dos órgãos federais para desenvolver esse tipo de trabalho. Olha só. E a partir daí sim ele pode ir para esses locais de pesquisa. É importante dizer isso, né, que esse material ele pertence à União, né? Então as universidades elas têm a guarda, o direito de guardar e estudar esse material. Então, a gente não pode, né, qualquer pessoa se dirigir a essas áreas de pesquisa e pegar um material e levar para casa para olhar, para estudar, não. É proibido por lei. Então, quem pode fazer isso é um profissional com formação, né, e que esteja vinculado a uma instituição de ensino e pesquisa. Muito como bem. É o caso das universidades. Né? Professor Cabreira, o seu recado final? O que eu tenho a dizer que, como pesquisador, como cientista, que nós vemos com muita alegria
que a nossa universidade, a UBRA, né, Universidade Luterana do Brasil, tem uma visão acadêmica estrita, vinculada ao processo de ciência, de geração de ciência, né? E isso é uma demonstração de que mesmo num país onde existem muitas dificuldades, por todos os aspectos políticos, econômicos, socioeconômicos que nós temos ultrapassado nos últimos anos, não podemos nunca deixar de construir esse processo de geração de conhecimento. Essa é um chamamento, né, que eu faço a toda a sociedade brasileira e também a sociedade gaúcha hoje, né, que nós devemos lutar como cidadãos, como brasileiros, né, como humanistas, né, para preservar as nossas instituições, né? Nesse momento que nós temos algumas instituições do Rio Grande do Sul, como a Fundação Zoobotânica, né? Eu que fui aluno da Fundação Zoobotânica me sinto até obrigado a colocar essa questão, né, de pensar na preservação de todas as instituições que geram ciência, porque isso traz grandeza, isso eleva o conceito dessa sociedade que é o Brasil, né, que é constituída por nós. Então eleva esse conceito humanístico para todos os países, né, do mundo. Então é esse meu chamamento, né, de nós olharmos todas as ciências, todos os pontos de geração de pesquisa e de ciência como algo extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país como nação, né? Para que nós possamos ter um futuro, no futuro também um espaço, né, entre as grandes nações da humanidade. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, professor Lúcio, professor Cabreira, obrigado por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!